Aqui é o Rafa, está começando mais um Depois de Horas e hoje eu estou aqui com o nosso fantasminha, piada interna, de volta, que é o Fael. Fael, rapaz, como é que você tá? Opa! Opa, que satisfação tá de volta à minha casa. Eu estive há pouco tempo aqui e voltei. Agora em vídeo! Agora você tá aparecendo. Você não é mais o... Diferente do que as pessoas acharam, pra quem assistiu o podcast sobre internet no YouTube. Inclusive youtube.com/depois de horas, né? Sempre indico a inscrição pra você acompanhar em vídeo também, você que está só ouvindo. Mas pra quem assistiu o último cast de internet... pode ter achado que você era um rato, né? Que você era o Mickey Mouse, a primeira versão. Eu era o Mickey. Ou as pessoas pensam também que eu sou só uma voz na internet, né? É um cara que não existe, só existe a voz. Mas eu existo aqui, eu tô aqui pra vocês. É porque você tem a voz impostada, assim, uma voz, né, de locutor e tal. Eu tenho recebido muitas críticas ultimamente pela minha voz, cara. Muitas críticas. Tem gente que não acredita que a minha voz é real. Mal de você, falaram que você tá imitando a voz. Falaram. E tem várias críticas. Falam que a minha voz é falsa, que eu tô imitando, que eu não sou real. E depois começam a elogiar. Eventualmente é assim. Mas tô de boa. Show que segue. Acontece. A pessoa bate e depois assopra, né? E isso é comum, super comum. Não, mas a sua voz é real, né? A não ser que você esteja me enganando durante 6 anos. Desses 6 anos que a gente... Tem um programinha aqui pra dar uma distorção na minha voz. É que nem o Future, o Travis Scott, né? Você usa autotune pra falar com as pessoas. Né? Um trapper, eu sou um trapper do rádio. Pô, incrível, cara. E o tema hoje a gente vai falar sobre televisão. Opa! A gente vai falar sobre televisão, que é um assunto que você adora e inclusive você adora tanto... Que eu trabalho! Que trabalha, exato. Gosta tanto que trabalha. Que eu trabalho na televisão. Com televisão. Porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente trabalha nela. Você pode falar... Essa é a dica aí pra você, jovem. É verdade. Siga os seus sonhos, tá? Não acredita no que as pessoas querem dizer que você não vai chegar aos seus objetivos. Faça que nem o Toguro, siga os seus sonhos, né? Só depende de você, Fela. Tô vivendo, hein? Enfim, cara, você pode falar qual que é a emissora? Posso. Não, a não ser que seja regra aqui da casa, não poder falar que é o SBT. Aqui na casa você tá em casa, não precisa se preocupar, não. Opa! Então, eu trabalho, cara, eu sou editor, eu trabalho na parte de produção do SBT. Putz, peraí, tá passando um caminhão aqui. Eu peço perdão pra quem estiver ouvindo isso aí em casa. Realmente eu moro na avenida, então vai passar um caminhão aqui. No meio da avenida. Mas... No meio da avenida, no meio da avenida. Inclusive os carros têm que passar, assim, contornando a minha casa. Mas eu sou editor e na parte técnica de uma afiliada do SBT. E eu sempre gostei muito de televisão, cara. É uma coisa que eu até grato trabalhar assim por trás das câmeras e na parte mais técnica, porque eu sempre gostei bastante da televisão. Até o SBT é a TV mais feliz do Brasil, né? Como diz o slogan. A mais feliz do Brasil. E eu acho que assim, é difícil, desde criança, né? Tipo, eu não sei, a geração mais recente, ela tá agora muito mais acompanhando o YouTube. Você vê crianças de 3 anos de idade com um celular na mão, né? Assistindo o YouTube ali. O seu Lucas Neto ou Galinha Pintadinha. Isso é verdade, cara, é verdade mesmo. E eu, assim, até uma das coisas que eu me impressiono bastante, porque eu fui criado à base da televisão, sabe? E a gente entende que a televisão, ela moldou a nossa cultura, né? Tipo, o que a gente gosta, o que a gente curte. Muitas das coisas, tipo, nós, crianças dos anos 90, fomos criados na base da televisão, do que a televisão, e ela é basicamente isso, né? Ela foi influenciadora, uma exportadora de cultural, né, pra gente, não é? E hoje em dia não tem mais isso. Não, até porque a televisão, o que faz mais sucesso hoje em dia na televisão é o Big Brother ou o futebol. O que mais? Dá exemplos o futebol. Que dá, tipo, audiências... Eu acho, cara, é uma boa pergunta, porque eu trabalhando com televisão, a gente sempre se pergunta isso, né? Qual o formato que dá mais audiência hoje em dia? A gente pensa muito que é aquilo que tá associado com a internet, com aquilo que o pessoal, o público na internet gosta. Então, quando você vê, por exemplo, um Big Brother, que ele tem muito apelo no público, na parte da internet, como a gente já tinha falado
no podcast anterior, que o Big Brother depende muito do Twitter. Sim. Então você percebe que esses programas que ele tem uma conexão com o público na internet, eles dão uma audiência maior. Então talvez, eu acho que muito talvez nesse sustenta o futebol, por conta obviamente das torcidas e tal. Ainda não é possível ter futebol, tem, mas ainda não tá tão popular na internet, você acompanha mais pirata, não. As emissoras ainda continuam sendo principais em exportar campeonatos, transmitir campeonatos, assim. Então o futebol, reality show, que são os dois, e talvez ainda o jornalismo, por mais que esteja passando por um tempo de crise sombrio e tal, o jornalismo ainda é o que se sustenta muito no meio de televisão. Já exclui as novelas, já não pensa mais em novelas quando a gente Não. De fato, hoje em dia, a geração de hoje em dia não curte tanto novela, mais Netflix mesmo. Séries, né? As séries substituíram as novelas. Tanto que a Globo, por exemplo, ela, hoje em dia investe muito em séries, né? Pra Globoplay, e pega do Globoplay e exibe na TV. Faz produções que tem muito esse aspecto do que são as produções da Netflix, da Amazon, pega esse mesmo formato. Você pode até ver as últimas novelas da Globo, elas têm esse quê dessas produções de streaming. E cara, eu não vejo novela desde 2010, 2012, talvez Avenida Brasil em 2012. Verdade. Eu acho que assim, foi um dos últimos exemplos grandes. Eu também acho que faz muito tempo, cara, que eu cheguei a acompanhar a novela pra valer, assim, sabe? Tipo, eu acho que não tem algo que eu consiga me lembrar, mas é um produto que ficou parado no tempo. Então, eu ajeitei a minha câmera aqui. Pra ficar mais bonito, né? Tipo, Não, porque tinha caído. Aconteceu isso no cast de medo comigo e eu assustei porque achei que era fantasma. Pode ser, por que não? É verdade, se é o fantasminha, né? Faz sentido aí. Olha, o meu microfone fantasma aqui, ó. Se você tá ouvindo esse efeito aqui, é porque eu estou numa casa mal assombrada. Inclusive tem uma infiltração aqui. Eu chamei você pro cast errado, então, né? Era medo também tinha chamado. Era pra eu estar em todos os casts. Não sou modesto, foda-se. É isso mesmo. Modéstia não é meu forte. Mas, cara, e você consegue acompanhar na TV onde você trabalha, você consegue acompanhar índice de audiência e tal, ou não? É só na parte de exibição e tal? Não. O índice de audiência, ele geralmente é mais medido pra, tipo, São Paulo, assim, o Ibope, no geral, que se foca que é o mercado principal da televisão. Mas a gente tem mais ou menos engajamento, até temos, assim, a filial tem dos programas locais, engajamento até pelas próprias redes sociais, pesquisas locais, mas muito isso depende porque, cara, a gente tem que pensar assim, televisão ela é um produto. Sim. Ela é um produto para vender. Se você parar para pensar, o principal objetivo da televisão é vender produto, é vender tipo os anunciantes lá. A televisão é uma grande propaganda e os intervalos são blocos artísticos que podem ser jornalísticos, podem ser novelas, pode ser o que a emissora quiser. Mas o principal da televisão ali é o marketing, é o produto, é a parte ali onde a pessoa vai vender produtos afins. Então que é ali o que sustenta a televisão. Você pode ver os milhões que entram ali no intervalo do Big Brother, é aquilo ali que sustenta a televisão. A parte artística, o bloco artístico, que é a novela ou qualquer outro programa de auditório, ele serve só para manter a pessoa ali, para ficar presa na transmissão. Mas o que realmente o objetivo ali é vender um produto para você. Nesse sentido, é a pipoca e o guaraná que você compra no cinema, né? O cinema é só, tipo assim, um motivo de você ir assistir um filme e ir lá e chegar lá e consumir as coisas que são extremamente caras, que são a pipoca e o guaraná, que é onde o cinema realmente lucra, né? O maior lucro, na verdade, vem de pipoca e guaraná do que da exibição do filme, né? Exibição do filme também. Que é o dobro do preço do ingresso. É o dobro. A pipoca. Aí o life hack que você faz, qual é o life hack que você faz? Você vai no Walmart do seu shopping que tem cinema e compra lá uma pipoca de R$2. Aqui é Americanas. E entra e come assim do mesmo jeito. Aqui é Americanas. E tem aquela... Americanas ou Walmart. Alguma dessas conveniências que tem dentro do shopping. E aí... Tem, é mais barato do que o cinema, do que a pipoca do cinema. Nossa, muito mais. Eu geralmente pegava amendoim, né?
Inclusive saudades de cinemas, mas enfim. E você comentou uma coisa interessante, porque o Big Brother, por exemplo, ele... o dinheiro vem de lá, né? Vem do marketing que eles fazem nos intervalos, enfim. Até no Cast de Medo, eu falei que antes do Big Brother começar, não sei se meados de 2009, tinha o cara do Bombril, né? E aí, tipo, tinha medo do cara do Bombril. E ele aparecia bem antes, porque, tipo, era um dos anunciantes, inclusive tinha provas dentro do BBB que era por esse marketing. E recentemente até o Boninho, ele bem lembrado, meio que discutiu, porque parece que o pessoal, os participantes do Big Brother, eles estavam rendendo muito mais em lucro de merchandising do que o próprio programa, né? Então tava muito mais no formato de as empresas estavam querendo anunciar nas pessoas, né, nas suas redes sociais, no Instagram deles, né, que tipo é enorme, né? Juliette chegou aí a milhões, do que anunciar na TV, né, no programa BBB. Acho que é meio que um reflexo também, né, de, tipo, dessa meio que briga internet. Uma migração, né? Uma migração. Uma migração da TV pra internet. Já tem muito isso, cara, porque hoje a propaganda, o produto, obviamente, o dono da empresa, se tu tem uma empresa e tu quer anunciar, tu vai pra onde tem mais audiência, cara. Sim. E se tu vê que no Instagram da Juliette tu consegue 100 milhões de likes em 1 minuto... E óbvio que tu vai atingir muito mais gente ali no Instagram de uma pessoa famosa do que, obviamente, no intervalo do Globo Rural, sabe? Grande Globo. Tem comparação. Programas que nunca acabam, né? Globo Rural, Siga Bem Caminhoneiro. Globo Repórter. Globo Repórter, esses nunca acabam. Já aproveitando esse papo, acho legal, a gente começou meio com o assunto falando sobre, tipo, até a TV em baixa, né, que é o que a gente tem atualmente. Mas acho justo a gente lembrar dos grandes programas de TV, né, que eles são os clássicos. Sim. E aí eu começo com você, cara. Eu gosto muito de falar, assim, como a TV ela foi importante pro Brasil. Porque hoje em dia a gente, pro mundo no geral, mas a gente entender como a televisão, ela teve uma época de ouro. Hoje a gente começou o programa falando até, acho que vai ser meio que reverso, né? A gente começou falando da situação de hoje em dia para voltar no tempo e falar um pouco, mas hoje em dia, de fato, você entra muito nas casas, a maioria das pessoas, eu conheço gente que nem tem e televisão aberta em casa, mas havia um período em que a televisão ela praticamente reinava. Se você voltaria na década de 70, na década de 80, os meios de televisão, eles dominavam praticamente a audiência. E muito que eu acho legal e interessante dessa época, tu voltaria quando a concessão da televisão, quando você volta ali para o início do SBT, da Globo, todos esses programas, todas essas grandes emissoras, um grande boom, assim, é que eles, pela audiência, eles ditavam culturalmente como as coisas funcionavam. E muito da nossa cultura, dos nossos hábitos, foi marcado pela televisão, sabe? Tipo, às vezes, um exemplo simples aqui, mas um batom que surgia na novela virava tipo febre nacional, tipo todas as mulheres queriam utilizar o batom da novela, uma roupa ou um bordão, uma maneira de você falar e se vestir. Então muito do comportamento humano do brasileiro, no geral o comportamento social, foi ditado por essa época. E você tem várias emissoras ali que tinham muito disso. Eu gosto muito, por exemplo, da MTV, eu e você gostamos da MTV, que ela tinha muito essa anarquia e o comportamento jovem. O jovem daquela época gostava da MTV, se via na MTV, nos programas, na linguagem, na maneira como apresentava as bandas que traziam, as coisas que traziam as novidades, o humor ali com Hermes e Renato, depois até com o pessoal que hoje em dia tá no Choque de Cultura, o Amada Foca, mas todo aquele pessoal, até o Adnet também teve numa época na MTV. Sim. Que ele começou na MTV. Ele começou em 2008, né? Mas 2008 acho que foi. Sim, foi com 15 minutos, né? Ele fazia que nem eu, ele aparecia do quarto dele. Exatamente. É o primeiro vlog, né? O primeiro grande vlog, assim, que exato. A gente pode imaginar de sucesso. O Marcelo Adnet. E você percebe que assim, a televisão ela teve esse papel fundamental na formação não de caráter, mas de comportamento. Caráter também, eu diria assim, mas de pensamento de boa parte dos brasileiros. Eu tive muita influência da televisão, do que eu assisti, do que eu cresci assistindo, sabe? Então, isso é muito interessante. Você falou dos grandes programas e a gente tem eles marcados na memória justamente por isso, pela influência que eles têm na nossa vida. E aí você falou da MTV, a MTV me influenciou diretamente, né? Porque eu conheci podcast através do portal da MTV, né? Aí já falando de internet. Mas eu via lá os comentários de cinema do Bruno Ondei lá no Acesso MTV.
E, cara, quando a MTV apareceu na Parabólica, foi um lance de descobrir uma TV que tava, assim, ele subvertia um pouco até esse conceito da TV mais formal, né? Acho que a MTV ela surge em 90, mas surge como a emissora onde você vai ver ali o pessoal não seguir muito aquelas regras básicas da TV. E aí, tipo, você tem aí programas, tipo, que nem o... Aí você vem VJs, né, Marcos Mion, que aí já vai mostrar uma TV completamente... apresentar um programa de uma maneira completamente descontraída, às vezes mostrar até os bastidores, né? Tinha isso que, tipo, às vezes ele te levava até conhecer os ambientes de uma TV. E então, tipo, nesse sentido, a MTV ela crava muitas coisas. Mas, assim, a Globo, tipo, que aí a gente considera a maior emissora, cara, as novelas eram algo absurdo, a ponto de, tipo, das pessoas acreditarem até que personagens eram pessoas reais, sabe? O ator sair na rua. É claro que tem um pouco assim. E apanhar, né? E apanhar. É claro que tem um pouco aí de. Assim. É meio inocência das pessoas na época, né? Mas, tipo, o ator saía na rua e apanhava, cara. Assim, fazer vilão. Era um peso muito grande. Eu até falei assim no início, assim, mas a gente não citou. A novela não dá pra ser citada hoje em dia mais como o principal em audiência. Hoje não, mas teve uma força enorme. E aí era... No passado era principal. Era principal, acho que, não sei se maior que futebol, talvez. Tava um pau a pau, né? Novela e futebol. Pau a pau, pau a pau. O Lucas Silva no Mundo da Lua, que é o programa da Cultura, né? Boa! Cultura tinha... Boa! Cultura, você lembrou uma emissora fantástica. A Cultura, ela tem um papel fundamental, assim, acho, na vida dos jovens, porque a programação ali da Cultura do final dos anos 90, durante os anos 90, ali com Castelo Rá-Tim-Bum, com... Você falou aí no Mundo da Lua, fantástico. Programas infantis, completamente assim, a minha infância. De um peso, cara. Programas infantis de uma qualidade também, sabe? Qualidade. A BBC acho que reconheceu até que a Cultura era, tipo, o programa, o canal que tinha mais qualidade. Ou tinha um lance assim, que tinha uma lista que era tipo BBC em cima e tipo Cultura logo em seguida. Porque eram uns programas infantis assim que, cara, você pode exibir hoje em dia o looping que vai funcionar do mesmo jeito e sim. Teve um impacto. Era de uma geração dos anos 90 ali. E tu não precisa nem refazer esses programas, tu só precisa reprisá-los e eles continuam com a linguagem super acessível pra geração atual. Por exemplo, eu tenho uma vontade assim pros meus filhos, programa infantil, eu vou mostrar Castelo Rá-Tim-Bum pra eles, porque tinha uma linguagem que divertia e informava. A gente tinha aqueles VTs, sabe, do Castelo Rá-Tim-Bum que ensinavam a gente como é que fazia um violão ou um vidro, ou coisas do tipo assim, era muito da hora, cara. Tinha o próprio Marcelo Tais, que fazia aquele personagem que entrava e te respondia alguma questão Telekid, que o Zequinha fica... o Telekid. Tinha um cientista lá, o Tibio Perônio, que também trazia... Então era um programa que ele sabia fazer a roupagem, a Cultura ela tinha isso, fazer a roupagem infantil, teatral, porque vem muita gente do teatro ali, né, mas com um informativo, uma parte educacional fundamental, que era a base da programação infantil da Cultura, educacional. Exato, e aí você tem ali também uma valorização da cultura brasileira, né, porque você via dentro do Castelo Rá-Tim-Bum muito a inspiração tipo, com personagens como Caipora, você tinha ali histórias que os personagens contavam que era sobre o folclore brasileiro, né. Então, tipo, tinha uma valorização muito grande da cultura brasileira ali. Então, tipo, era um programa muito bem feito e era exibido num canal que tinha todo esse cuidado, né? Tinha os canais, assim, que a gente enxergava como... aqui você vai ver, tipo, os programas como O Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, que é particularidades da cultura. X-Tudo, né? X-Tudo também. E aí você vai na MTV, você vai ver algo mais escolado, mais jovem, mais direcionado pra música, né? E você tem algo mais formal, que aí é o lance das novelas e do futebol, do jornalismo, que era Globo. E aí, tipo, até... assim, sendo pejorativo, porque eu acho que isso é um ponto positivo também. Silvio Santos trazia muita coisa do México. E aí você tinha as novelas mexicanas, você tinha o Chaves, que, cara, que peso. Chaves, fundamental. Eu acho que, assim, a gente falar de televisão e não falar de Chaves é meio que impossível. Não, a gente sabe que tem gente entre nós, no nosso grupo aqui, que não gosta de Chaves, não é o Wallace. Indireta, o Wallace sabe né? disso. Ele não gosta. Não, direto, eu falo na cara do Wallace mesmo. Ele não gosta de Chaves, mas Chaves é um produto fantástico, cara. E eu acho assim, já que a gente chegou no SBT,
que é a emissora que eu trabalho e que eu gosto muito, a gente tem que falar sobre a genialidade do SBT e do Silvio Santos. E é meio que a genialidade dele tem altos e baixos, né? O Silvio Santos, mas ele é um cara que ele foi muito corajoso. Ele começou como apresentador, né? Pra quem não sabe, o Silvio Santos teve um programa na Globo chamado Boa Noite Cinderela. Ele tinha um programa na Globo e depois ele foi até o governo, então ele conseguiu concessão, porque ele também era um empresário, concessão para ter a própria rede de televisão dele. E o SBT, a televisão, você percebe que ela é bem profissional, mas ela tem muito de um experimentalismo até hoje, sabe? Sim. Os programas do SBT sempre estão meio que em experimental. As pessoas gostam de experimentar e de inovar e de fazer as coisas. Então muito disso, o próprio Chaves é acidental. É um produto que o Silvio Santos trouxe do México. Ele resolveu tentar para ver se funcionava ali e se tornou um sucesso. Então a gente vê muito o SBT. Eu acho que a marca dele são programas memoráveis que duraram pouco tempo, ou programas que acidentalmente se tornaram gigantescos. Eu acho isso muito interessante do SBT. Cara, e o Chaves foi meio a contragosto de algumas pessoas, né? Porque acho que chegaram no Silvio Santos e falaram assim, ó, tipo, cara, não aconselho você pegar esse material, que esse material é muito ruim. Não exibe isso, né? Veio junto com umas novelas lá. Mal feito, né? Veio com umas novelas, tipo, era totalmente mal feito, tipo, uns caras adultos vestidos de criança, interpretando criança, e você olha pra aquele... Mas que isso, cara? Que loucura é essa, sabe? Uma vila cenográfica muito mal feita, uns personagens bizarros. Bem assim, zoado, né? Tipo, zoado mesmo. Se você parar, é zoadíssimo. E se você parar pra pensar, a gente até... Quando você começa a descrever o conceito ali do Chaves, a gente volta pro cast de medo, cara. Porque é assustador, cara. O conceito ali da vila e tudo aquilo ali é bizarro. Se você até procurar, vai ter um monte de maluco aqui no YouTube, na internet, falando sobre coisas bizarras e como Chaves representa o inferno ou algo do tipo assim. Por quê? Tipo, essas histórias, lendas urbanas ou creepypastas, tipo, acho que tem de Chaves, né? E é bizarro, cara. Tem, bastante. E tipo, faz todo sentido, porque é bizarro, cara. O conceito do Chaves ali é muito bizarro. E quem olha aquilo ali pela primeira vez, quem olhou aquele material, falou, olha, cara, isso não vai dar certo. E aí depois você vê que fez um sucesso estrondoso. E hoje em dia a gente é aquele programa que a gente pode ver tipo 1 milhão de vezes, cara, aquele mesmo episódio, o Seu Madruga apanhando do mesmo modo da Dona Florinda, e a gente vai dar risada, cara. É muito legal. É um programa de você ver 1 milhão de vezes e ainda continua bom. Programas que passam em looping, né, que a gente acha até que tem mais episódios do que... Aliás, Chaves tem muitos episódios, mas tinha desenhos que passavam em looping que a gente achava que tinha mais episódios do que realmente tinha. Tinha desenhos com 3 episódios que eram exibidos várias vezes, né? A gente tem a impressão... Eu, por exemplo, tinha a impressão que Caverna do Dragão tinha uns 200 episódios, cara. Tipo, e no fim não tinha. E a gente sempre falava assim... Tinha só 2 temporadas, né? Nunca passa o final. Por que nunca passa o final de Caverna do Dragão? E no fim não tinha final, né? Nunca fizeram o final. São lendas que a TV cria. Sim, lendas que a TV cria. E, cara, eu vou falar uma parada sobre Caverna do Dragão. Eu, quando criança, eu nunca pensei, nossa, eu quero ver o final. Porque eu sempre tive a noção que, assim, a história rolava em torno dos personagens estarem naquele mundo. Sim. Se eles saíssem daquele mundo, acabava o show. Tipo, ia ter o quê pra exibir? Eles na escola, ia virar, tipo, Malhação. Malhação existe ainda, né? Existe, olha aí, Malhação, outro produto que eu olho pra televisão e falo, por quê? Não faço ideia de por que ainda existe, sabe? Porque, tipo, Malhação é a novela jovem, é a novela direcionada para o jovem. Mas que jovem assiste Malhação? Não assiste mais, não... Mudou o esquema, né? Tanto que assim, agora a história é completamente outra, não sei nem como não sei nem se é mais escola. Que antes era academia, depois foi escola, múltipla escolha, e aí depois virou outra coisa, né? Eu sei que tinha a filha do Didi há uns anos atrás. Nossa, é verdade, isso é verdade. Teve os filhos de muitos artistas globais foram pra lá. O Fiuk mesmo começou lá, né? Foi, o Fábio Júnior, que era ator. Sim, tipo... A filha do Didi. Eu assisti, eu gostava da Malhação do Fiuk. Tem o Cadu Moliterno, cara, que o Cadu Moliterno é o cara que começou a carreira na Malhação e encerrou a carreira na Malhação. Ele é um ciclo, né? É verdade, né, cara? Não se ouve mais falar do Cadu Moliterno, então existem personalidades da TV que já não se ouve falar mais, né? Desapareceram. Tem personalidades da TV que, tipo, infelizmente morreram,
tem personalidades da TV que continuam até hoje aí, e tem personalidades da TV que simplesmente desapareceram. Esse é o grande mistério. Você pensa, caralho, onde é que tá aquele cara, aquele ator, aquela atriz, aquele apresentador? Sumiu. Cara, tinha um... E quando você menos... quando você menos espera que você tá zapeando assim, tá na Rede TV. Aí você vê na Rede TV, então tá aí, tá na Rede TV. A Rede TV é complicada. Cara, primeiro vem a Manchete, né? A Manchete teve um impacto enorme numa geração inteira, né? Que exibia Tokusatsu, tudo se assistia lá, Flashman, anime também, tinha Cavaleiro do Zodíaco que era exibido na Manchete. Adorava. E aí você tem o término dela, né? De maneira bizarra, os caras estavam passando fome, o pessoal que trabalhava lá cortou a transmissão e começou a exibir mensagens escritas à mão numa folha de papel falando, a gente tá passando fome. Que triste. Paguem nossos salários. Chegou um nível isso da TV. E aí surge a Rede TV, que aí você pensa assim, porra, agora vai, né? Tipo, agora vai, né? Vai pra onde? Vai decolar. Vai pra onde? Foi pra um, assim, ganhou realmente importância lá nos anos 2000, quando veio o Pânico, né? Que aí praticamente manda na TV. Bem lembrado. O Pânico que sai da Jovem Pan e aí vai fazer o programa de TV e ali revolucionou até o humor naquele período dos anos 2000, né? Porque virou meio que referência, assim. Eles estavam fazendo um programa totalmente surtado e tal, que eram pessoas que faziam o Descontrole com o Marcos Mion na Band, né? Eram os diretores e tal. E aí isso já inicinho ali de 2000, e aí quando vai pra meados de 2003, acho que o Pânico entra na Rede TV e aí fica durante anos, né? Fica, o Pânico eu acho que ele é um marco assim da TV também, mas nesses tempos mais modernos que a gente pode imaginar, porque ele é um programa que, assim, a gente tem que ter em base o seguinte: quando a gente fala de grandeza de televisão, muito é baseado pela audiência. Como eu havia falado lá no início, televisão é um produto e a audiência é o que transforma a televisão ser importante ou não. A Globo sempre foi líder de audiência por vários motivos, mas talvez o principal porque durante muito tempo ela que atingiu a maior parte do território nacional. Por exemplo, se vai qualquer cidade no interior de qualquer parte do país, o sinal da Globo chega lá. Mas algumas televisões não chegam o sinal lá, e quando chegam não é da melhor qualidade. E tem muita rede de televisão, a própria rede TV, que em certos lugares ela só funciona na capital, o sinal, sabe? Tipo, você vai pro interior, se não tiver uma afiliada lá que retransmita o sinal, não vai ter. Mas a Globo sempre teve esse padrão de alcançar todo o território nacional, pelo menos a maior parte possível do território nacional, e com isso garantir mais audiência. Além de que se tornou meio que um hábito, eu até vi, acho que o Rafinha Bastos comentando em outro podcast sobre como se tornou um hábito, como o barulho, o som da Globo se tornou algo que prazeroso, sabe? Um white noise, que pra gente ficar ouvindo, assim, sabe? Durante você bota no seu restaurante ou qualquer outra coisa, você chega lá, tá tipo a Globo, tá passando a Globo. A Globo tem meio que uma diferença, né? Tipo, tem uma áurea, assim, que a imagem é diferente ali, né? Você vê isso eles conquistaram mesmo, né? Tem até um quê de status, né? Tem. Você pode colocar totalmente a responsabilidade desse sucesso ali nas mãos do Boni pai, né? Não do Boninho, filho, do Boni pai e do Walter Clark, que eram os cabeças ali da Globo, como na parte artística. Inclusive o Walter Clark, cara, durante muito tempo, ele era mais querido, assim, mais respeitado até do que a família Marinho. Muita gente achava que o Walter Clark era o dono da Globo. Ele andava tipo com um carrão e ele tinha a mansão dele era só com coisas importadas, porque o cara é tipo gênio, assim, no quesito da televisão. Mas assim, eu tava falando sobre audiência, então tu tem que ter essa visão de que a Globo, ela tinha maior audiência, por isso ela era vista como maior emissora. Então em seguida vinha, tipo, SBT, Record, Bandeirantes, as demais, que vinham sempre diminuindo no índice de audiência, sabe? Às vezes aquela emissora que pontua 0 ponto alguma coisa, e a Rede TV era isso. A Rede TV era uma emissora pequena. O Pânico, ele entra, eu tô aí voltando ao assunto do Pânico, ele entra ali no marco, quando ele consegue em audiência bater a Globo. Bater a Globo em um horário inesperado, que é tipo Fantástico, sabe? Fantástico é um programa consagrado da Globo nos domingos. Todo mundo, é um hábito no domingo você sentar no sofá e você assistir o Fantástico.
E aí surge o Pânico, com a irreverência, com a anarquia que tinha, e consegue bater a Globo. E aí começa muito a ter isso. Tem muitas televisões que começam a pirar e passar, poxa, eu quero bater a Rede Globo. A Record entrou numa pira dessa e fez de tudo, cara. Fez de tudo pra Fez até Mutantes, cara. Fez Mutantes, fez até um alienígena ali que eles descobriram no meio do mato. E, cara, uma grávida que depois descobriram que não tava grávida de verdade. É que a Record dá essas gafes, cara. É vergonha, né? Tipo, a grávida de Taubaté, o ET Bilu. Pra quê, cara? Tipo, um lance assim que vocês... pra quê? E o Pânico, cara, eu lembro de uma história. Eu lembro de uma história não, tipo, eu assisti esse dia. O Emílio pega, tipo, já mais próximo do final do programa, né? Tipo, faltando aí uns 15 minutos pra terminar o programa. Ele fala assim, a gente tá batendo muitos pontos de audiência. Tá, tipo, tá na frente da Globo, na frente de todo mundo. Então, tipo, pra poder dar um alívio pra galera, a gente vai trazer aqui um autor de poesia pra ele ler uns trechos do livro dele. E aí, cara, eu lembro disso, todo o auditório, toda a galera começa, tipo, ficar em silêncio e dormir, o cara... né? E aí o cara, tipo, lendo o livro e todo mundo dormindo, assim, e a zoeira é essa, sabe? O cara lendo o livro de poesia e o programa foi, o restante do programa, os 15 minutos finais foi só isso. Pra você ver o nível que foi. Era muito, muito genial isso. Eu lembro, eu não sei se foi nesse ou se foi outro também, que eles também bateram assim, tava batendo a Globo em audiência, e eles falaram, a gente tá batendo a Globo em audiência, e a gente não tem mais matéria, quer saber, a gente vai dormir. E aí todo mundo eles apagam as luzes do auditório, eles colocam, tipo, toca pra dormir, assim, todo mundo começa a dormir, começa a tocar uma música de sono, sabe, aquelas músicas de pim, pim, aquelas músicas pra dormir. É muito legal, cara. E, cara, eles só podiam fazer isso daí porque eles estavam na Rede TV que, cara, abriu as pernas pra eles, né? Tipo, isso é verdade. Eles estavam ali numa posição de realmente mandar. Tanto que depois, quando o Pânico sai, já no final do período Rede TV, eles sai arrogante, né? Eles saem meio por baixa já. Meio por baixa não, tá? Por baixa, né? Até pelos efeitos de queda na TV e tal. E eles vão pra Band. E quando eles saem da Rede TV, cara, a Rede TV já era. Tipo, eles perdem ali grande parte do... Eles perdem um principal nome ali, né? Um principal programa. Então, tipo, hoje em dia a gente tem notícias diferentes aí sobre como a Rede TV tenta se reinventar e não rola. E a qualquer momento pode acabar, sabe? Qualquer momento vai cortar a sua transmissão e aí vai aparecer os caras mostrando mensagens de estamos passando fome, nos paguem. Passando fome, por favor, me ajuda. Mas eu acho assim, a Rede TV ela tem muito mais do que isso. E eu acho que o sinal ali pós-Pânico de crise na Rede TV é quando eles fazem um Saturday Night Live no domingo. Aí você percebe que tem uma crise iminente ali na Rede TV. Mas eu acho que assim, a Rede TV ela tem o João Kleber, cara. Tem o João Kleber que, televisão sem João Kleber não é televisão. É verdade, o cara que sabe ali o cara que sabe ali segurar você por horas pra contar um segredo incrível que vai, explodir sua cabeça. Tem o João Kleber, tem a Sônia Abrão, cara. A Sônia Abrão que proporcionou momentos maravilhosos, pra não falar o contrário, na televisão, né, cara? Cara, lembra aquele dia lá que ela levou os caras do... Acho que era... Quem que era mesmo? Facção Central. E aí levou uns policiais fazer um rap. Policial pra cantar rap. E a cara do... E os caras cantando um rap assim, muito tipo... Cara, nada a ver, velho. E aí os caras do Facção Central com cara de bosta, assim, tipo... O que eu faço, sabe? Por que eu tô ouvindo isso daqui, sabe? O dia que a Sônia Abrão achou que era a irmã dela que tava passando mal, um negócio assim, e saiu correndo e largou o programa, sabe? Ela, quem que tá gritando? É minha irmã ali. Aí, tipo, era uma criança chorando. Era um lance assim. Ou um cachorro latindo, sei lá. Legal que ela conhece minha irmã, né? Cachorro late é minha irmã. Será que é minha irmã? Poxa, é um cachorro latindo? Ah, não, um cachorro latindo. Legal pra irmã dela. Conhece muito. Ah, cara, e uma coisa que eu gostava muito da Rede TV, isso eu gostava mesmo. Era um programa chamado Leitura Dinâmica. Acho que ainda passa durante as madrugadas. É legal. E de manhã também. Não sei se passa, mas era legal. Acho que tinha dois horários, né? Tinha de manhã e tinha um de madrugada. E ele era um jornal de, tipo, meia hora. E ele realmente era todo dinâmico. Passava umas matérias bem alternativas. E às vezes falava sobre cinema, música. Então, tipo, ele tinha meio um quê sobre... Na época que não existia internet, um quê de internet, né? Parecia mais um programa, assim, da MTV, MTV no meio da Rede TV do que
propriamente da Rede TV. E gostava, ficava de madrugada pra assistir. E valia a pena. E, assim, eu preciso contar uma história, tá? Vou seguir aqui com a história, porque essa é pra exemplificar aquilo que eu tinha comentado sobre atores que interpretavam personagens e as pessoas achavam que eles eram os personagens. E se eles eram vilões, eles apanhavam na rua, né? Aí vem a notícia. Depois, inclusive, eu vou deixar o link aí pra vocês ouvintes na descrição. Como uma novela da Globo transformou a vida de uma família no inferno. A vida de uma... Eu não sei se você tá se ligando qual que é. Mas a vida de uma família do Rio de Janeiro mudou radicalmente quando Ana Paula Cláudia Abreu deu um número de telefone no capítulo 31, no capítulo de 31 de agosto de 1988 de Fera Radical, novela produzida... Fera Radical, boa novela. Produzida naquele ano na Rede Globo. Eu nunca assisti, cara. A personagem, ela tinha dado o número de telefone da casa dela quando estava sendo sequestrada, né? O sequestrador pega e fala assim, dá o número de telefone da sua casa. E ela pega e fala um número que inicialmente eles não sabiam que existia, mas existia. E aí as pessoas que estavam em casa assistindo a novela ficaram desesperadas, assim, meu Deus, a moça tá sendo sequestrada. E começaram a ligar pra casa dela pra avisar que ela tava sendo sequestrada, sabe? Oi, eu quero falar com a Ana Paula, tipo assim, a Ana Paula tá sendo sequestrada, era um lance assim, sabe? E era uma família normal do Rio de Janeiro. E aí, cara, eles receberam 1 zilhão de, tipo, ligações durante... Que merda, cara! De uma vez, e aí, tipo, eles foram e processaram a Globo, sabe? Foi um lance assim, com sabe? razão, né, Eles entraram com uma ação... Que absurdo! Porque era um absurdo, né? Tipo, o número de telefone lá. E acho que depois a Globo até exibiu uma mensagem falando só, gente, é tudo ficcional. Por favor, não ligue pra esse número. Não, até eu imagino, não sei se foi por isso, mas hoje em dia, você pode ver, se você ainda assistir televisão, você percebe que assim, no final das novelas, a Globo bota isso, é uma obra ficcional, qualquer coisa. Tem isso agora? Apenas, tem, todo final de novela eles botam assim no rodapé essa nota. Já há muito tempo. É que nem Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos faz isso, ó. Não façam essas manobras. Tem sempre a mensagem no final do filme. Caralho, que loucura, né? Você precisa explicar isso, sabe? E principalmente em Velozes e Furiosos, que surtou, né? Velozes e Furiosos surtou. Hoje em dia você tá com um carro no espaço aí, fala, por favor, não vá com um carro pro espaço. O cara pula de um tanque de guerra, cara. O cara pula de um tanque de guerra, ele cruza o míssil com a mão, não faz sentido. Um carro saltando de um prédio pro outro, sabe? Cara, por favor, não faça isso. Não me diga, né? Não, que legal. Achei que ia funcionar. Os caras que acham que é o Dom Toretto, né? O Brian. O Brian na vida real não rolou, né? Não deu certo. Não. Que nossa, que... É complicado. Mas na época que o Paul Walker morreu, pareceu até, tipo... Cara, piada sarcástica, assim, sabe? Ele morreu... que ironia, né? Sim, e é bizarro. É um caso bizarro, assim, né? É tipo um lance... São as ironias da vida, né? Tipo o Anderson Silva quebrar a perna lutando com o Chris Weidman, e o Chris Weidman quebrar a perna exatamente do mesmo jeito, lutando com um cara que aposentou o Anderson Silva. Não sei se você viu isso recentemente. São Eu vi. Ironias da vida que não tem explicação, cara. E eu acho assim, cara, você falou sobre casos bizarros, e a gente tá falando sobre televisão. A televisão, acho que a parte podre, digamos, da televisão é o sensacionalismo. Demais. A gente sabe que muito... Aí você me perguntou lá no início do programa o que sustenta a audiência hoje em dia. Se tem uma coisa que sustenta a audiência na televisão, hoje em dia, e na internet, sempre sustenta, é o sensacionalismo. Pra quem não sabe, o sensacionalismo seria mais ou menos, pra você que tá na internet, o que seria um clickbait. Quando você vê um clickbait assim, absurdo, sabe? Tipo, uma notícia que não tem nada a ver com a realidade, ou pega um fato e começa, tipo, tornar, sei lá, um assassinato ou um sequestro, e começa, tipo, ir naquilo ali a fundo, de uma forma sem escrúpulos nem nada. A televisão sobreviveu muito disso. Inclusive durante um período dos anos 90, eu acho que assim, a gente tá falando de televisão, uma coisa que eu queria muito citar é que nos anos 90, uma disputa que marcou para sempre assim, a história da televisão acontecia aos domingos, isso antes do Pânico chegar, que era a disputa entre o Faustão, com o Domingão do Faustão, que agora chegou ao fim, e o Domingo Legal do Gugu, que todo domingo brigavam em audiência, disputavam em audiência, e chegou a coisas bizarras, cara. Tipo, os momentos mais bizarros da televisão foram nessa época.
Eu acho que eu sei que você tá se referindo, até uma vez foi numa conversa nossa, né? Que a gente revisitou isso, né? Mas na época, assim, tinha o sensacionalismo do Gugu levando PCC, tipo, supostamente PCC. Aquilo foi terrível. Eu lembro criança, sabe? Tipo, é um negócio até negativo, porque eu lembro de estar assistindo o Domingo Legal, e aí, tipo, no dia seguinte eu tava imitando o PCC, cara, colocando tipo, meia na cabeça, um negócio assim. E aí minha mãe ficou muito... Imitando o PCC. Cara, brincadeira de criança daquela época, dos anos 90. Vamos imitar o PCC. Era nos 2000, né? Era nos aí é anos 2000. É mais recente até. E aí se persistiu o sensacionalismo. Mas, cara, a minha mãe ficou nervosa, sabe? Ela falou assim, não, você não pode brincar. Com razão, né? Com razão. Mas, assim, pra você ver, cara, impacto negativo que isso tinha. O cara tava brincando com um negócio muito sério. E aí... Só pra quem não tem noção sobre, o Gugu fez uma suposta entrevista com os membros do PCC, da facção. Só que não eram membros do PCC, coisa nenhuma, sabe? Os caras forjaram ali uma entrevista, que nem a Rede Record forjando uma entrevista com o ET, que foi o caso do ET Bilu. É igualzinho. Mas ele é menos nocivo. Você nocivo. Fala com o ET é diferente do que você fala com o PCC. Eu prefiro que tenha um ET na minha cara do que ter um PCC. Exato, com certeza. E aí, cara, tipo, depois o Gugu foi dar declaração, não sei se foi nem pra Sônia Abrão, mas ele foi dar declaração falando assim, então... É porque as pessoas perceberam que era, assim, não era real aquilo. Ele falando assim, não, isso na verdade não foi ideia minha, foi ideia de tal diretor. Ele falou pra Hebe, não foi? Foi pra Hebe. Foi pra Hebe, e ele jogando culpa pra, tipo, outras pessoas. Eram casos desses, só que nos anos 90, quando teve a principal briga entre o Faustão e o Gugu, que teve, assim, casos onde, acho que o Gugu levou um cara... que era tipo, era um mexicano, que ele tinha problema de pele e ele era extremamente peludo, e era tipo lobisomem mexicano. Eu não sei se era mexicano, mas era... E inclusive foi chamado de lobisomem. Chamado de lobisomem. O cara foi chamado... Botaram o GC, aquela coisa que fica assim, sabe? Aqui embaixo, aqui, você que tá ouvindo, que fica passando, botou lobisomem, não sei se era mexicano mesmo, mas chamou no cara, tipo, tinha um problema de pele de lobisomem. E aí, tipo, os caras fazendo uma entrevista, assim, meio que na moral, mas pra mostrar no sentido de, olha, gente, que sensacional, o cara é extremamente peludo, olha que bizarro. Pra chamar a atenção do público pra isso. E funcionava, né? E aí ficava nessa guerra. Chegou um ponto que o Faustão levou um cara que tinha um problema assim de ultrananismo, eu não sei nem que síndrome que é. Mas, e aí ele era muito fã do latino. E aí ele se apresentava como um latininho. E cara, latininho. É até meio tenebroso. Saiu uma matéria, acho que é na Caras, não sei, na Caras não. Veja, foi capa da Veja, o título é O Mundo Cão da TV. Exato. Foi uma matéria tipo avassaladora, criticando como naquela época o sensacionalismo tava saindo dos limites, cara. E porque eles estavam ali lidando com... Era uma... Acho que essa pessoa portadora dessa deficiência, né? Tipo, eu não sei nem me referir direito, tá, gente? Se eu estiver falando bosta aí, perdoem. Mas, tipo, quem tem nasce dessa maneira, acaba, tipo, tendo ultrananismo, assim, é muito menor de que um anão. E, tipo, acho que tem alguns problemas psicológicos também, eu não tenho certeza. Mas ali o latininho, né, como eles estavam chamando, era muito fã do latino, e aí lá, o Faustão... Dançou ao lado do latino. Isso, levaram o latino, e ele se apresentava como latino e tal. E eles estavam fazendo aquilo lá no sentido realmente... E você vê que o latino, ele fica completamente desconfortável diante daquela situação. É muito, assim, num lance assim de... vamos mostrar o quão bizarro tipo assim... Vamos rir, assim, tipo, tinha gente que ria, assim, vamos rir desse cara aqui... E aí criou-se... o objetivo era esse, né? Era rir, tipo assim, ridicularizar. Era ridicularizar. E aí, nesse sentido, depois criou-se até uma lei que era proibido até, tipo assim, você fazer na TV exploração desse tipo de... Nunca mais na televisão foi exibido ninguém com essa deficiência. Foi um caso assim de... Justamente por esse caso. Pra mudar mesmo, né? Tipo, porque senão, mano, já tava era já a festa da uva já, né? Lazier Martins tomando choque. Você fazia o que queria, né? Inclusive eu nasci no ano em que Lazier Martins tomou choque.
Se você não conhece, procura aí no YouTube Lazier Martins. Já vai, é o primeiro vídeo que vai aparecer. Inclusive tem uma história de Lazier Martins. E você que é do Sul, ou você conhece mais fácil que é o Lazier Martins? A festa da uva, né? Caxias do Sul, né? Que ocorreu esse caso. Mas Na RBS. Grande RBS, um abraço RBS. Abraço RBS. Não acompanho muito, não, né? Nunca acompanhei. Mas eu tenho uma curiosidade, uma história pessoal aí. O Léo me contou uma vez, o Léo que apareceu aqui, falou de luta livre e tal. Ele me contou que no jornal que ele trabalhava, tipo, parece que um dos caras lá ia falar com o Lazier Martins, né? E que ficou sabendo que o Lazier Martins ficava extremamente puto quando falavam dessa história dele ter tomado choque, né? Ele nunca gostou disso, nunca achou engraçado. Hoje ele é deputado? Ele é deputado. Deputado daquele lá de lá. E aí, tipo, o cara conversou com ele, fez uma entrevista, e aí, tipo, acho que nem era entrevista, na verdade, só conversou com o cara, tipo, por fora. E aí foi postar no Instagram a foto ao lado do Lazier Martins. E aí ele colocou a descrição como encontro chocante. Tipo, cara, eu vou dar uma tirada nesse cara aqui. Eu não falei pra ele sobre ele tomar choque pessoalmente, mas vou dar uma tirada. E, cara, o lance do Lazier Martins é uma daquelas clássicas imprevisibilidades da TV ao vivo, onde o cara, ele vai... O ao vivo? O ao vivo é bizarro. O ao vivo tudo pode acontecer. Por isso que a gente não faz esse programa ao vivo. Pois é, você que é de televisão, você que conhece televisão, você tem que saber que, tipo, a frase da televisão é que o ao vivo é o cão. O ao vivo é o mundo cão. Exato. Tipo, programa ao vivo, a parte técnica, a produção, todo mundo se mata, porque tudo pode acontecer ao vivo. Tudo pode acontecer, o sinal pode cair, um cabo pode... Então o ao vivo é sempre uma loucura. E às vezes você tem que saber improvisar e tem que saber lidar com a situação. O que a gente mais vê, o jornalismo meio que ele obriga que muita coisa seja ao vivo, já que é o dinamismo da notícia na hora, no local, no fato. Então muito do jornalismo ele tem que ser ao vivo. Então você percebe que essas principais pérolas do ao vivo acontecem sempre em programas jornalísticos. Às vezes acontece, tipo, no auditório do Faustão, alguém falar uma bobagem do Domingo Legal, mas a maioria desses ao vivos acontece sempre no jornalismo, porque você nunca sabe ali, você tá ali na bancada, você passa por um repórter, um raio atinge o repórter, e putz, o que fazer, né? Eu não sei se isso já aconteceu, mas, cara... Assim, eu imagino que já deve ter acontecido. Aconteceu de tudo, né? Mas eu lembro de um que não sei que TV que era, mas junta com a coisa da busca pelo sensacionalismo. O cara chegou lá num local de crime, assim, sabe? O cara tava sendo assassinado no bar e o repórter chega lá antes da polícia. E o bandido ainda tava lá, né? E quando ele chega, tipo, ele fala, pessoal, tipo... ele tá ali, tipo, o cara tá caído, ele tomou um tiro. E aí, de repente, sai o bandido de dentro do bar, pega e dá mais 3 tiros e mata o cara, termina de matar. Lembro do famoso corre Berg, não é? Isso, aí o jornalista, o repórter sai correndo, e aí, tipo, corre Berg, corre, chamando o câmera dele, né? Tipo, meu Deus do céu, Berg, o cara acabou de matar o outro ali, tipo, a polícia não tinha nem chegado. Terminou de matar, né? Terminou de matar, não tinha nem chegado. Fizeram até um filme sobre isso, chama O Abutre, depois vai assistir, tá? Com Jake Gyllenhaal, que é justamente isso, o cara que é o jornalista em busca do sensacionalismo e ele pega até forja alguma... Bom filme, ele até forja alguns casos, assim, tipo, dá aquela melhorada ali no crime, né, tipo, bizarro falar isso, pra, tipo, em busca do sensacionalismo, né, pra poder render mais na TV. E aí é um caso muito disso, sabe? Era um ao vivo? Acho que era, né? Não sei se era. Nessa linha aqui, eu recomendo, tem até o documentário filme da Netflix, o Bandidos na TV, que é um caso extremamente parecido aqui no Brasil, que é lá no Amazonas, aquele apresentador de programa policial, que ele tava por trás dos próprios crimes que aconteciam, sabe? Caraca! Muito bizarro. Tem isso, que aconteceu aqui no Brasil, no Amazonas, um apresentador de programa policial, e ele foi acusado de diversos crimes de homicídios, inclusive muitos deles foram filmados pela equipe dele, por isso que a equipe dele chegava antes de todo mundo lá, sabe, dava de notícia em primeira mão. Isso é terrível, cara, é terrível os negócios assim. É assustador, cara, é o mundo bizarro da TV. É o mundo bizarro na TV.
Mas eu queria só também, a gente tá falando sobre notícia e jornalismo, eu vejo que muito assim, hoje em dia, a mídia tradicional, como a gente chama, né, que a televisão meio que representa isso, né, ela meio que tá em uma certa queda, ela tá perdendo espaço pra internet, porque justamente por isso que o Twitter, hoje em dia, se você voltasse assim, nos anos 80, o seu pai acordava e tal, e ele, de manhã, ele pegava o jornal, abria o jornal que chegava lá na porta da sua casa, e ele lia as notícias do dia. E hoje em dia isso mudou completamente, porque as pessoas leem no Twitter. Tipo, tu acorda, tu pega teu smartphone lá da tua cama, tu abre o Twitter e tu tá informado da mesma forma. E eu vejo assim, eu entendo, e é realmente muito interessante que hoje em dia a internet tenha conseguido seu espaço e cada vez maior, e os próprios meios de comunicação tradicionais, como televisão, jornais, estão perdendo espaço e diminuindo, assim, tem que correr atrás do prejuízo que está acontecendo, mas eu vejo assim muito porque eu continuo sendo um consumidor da televisão, porque existe um padrão de apurar ali e tal, porque eu vejo muito problema no Twitter, na internet, é que a informação é muito dinâmica, ela é na hora, mas por ela ser muito rápida, muito intensa e acontecer, tipo, viralizar muito rápido, a quantidade de notícias falsas, de boatos, de coisas que sequer tem confirmação, viés ali, que se espalha é imenso. Então eu vejo muito isso, sabe? Tipo, um papel do que tá mudando, as coisas estão mudando, mas que ainda tem que ter um certo... Não uma mudança, mas tipo um certo uma cautela na situação, porque... Óbvio que é muito mais fácil hoje de se informar por meios virtuais, mas eu gosto muito de me informar por meios tradicionais porque tem todo aquele procedimento, aquele padrão que existe para dar aquela notícia. Tem gente que vai justificar falando que ainda assim pode ser forjado, né? Que a TV é tendenciosa. Sim. Mas assim... E não tenham dúvidas. Não tem dúvidas, isso não restam dúvidas. Mas tudo é tendencioso, né? Tipo, todos os meios de comunicação acabam sendo para algum lado. Mas, assim, atualmente a gente tá numa onda de fake news, né, e, tipo, é um outro assunto. Mas, atualmente na internet a gente tem aí uma facilidade muito grande de forjar notícias, que é um negócio, assim, delicado, né. E aí, isso tá saindo, né, a gente tá saindo do conceito da TV ser aonde você vai realmente buscar a informação principal, né. Os anos 2010 aí mudaram muito isso, né. E a gente agora, pelos meios de comunicação e tal, tipo Netflix, o YouTube, menos ainda, né? Menos ainda. O que a gente vê na TV às vezes parece até uma tentativa de reproduzir algumas coisas que vêm da internet, né? Porque tem algumas TVs que vão nesse sentido, né? E até, tipo, a gente falou sobre a MTV, que era toda descolada e tal, era direcionada aos jovens e que, tipo, tinha aquela coisa de subverter um pouco aquelas coisas aquelas regras da TV. A MTV acabou por causa disso, né? Acabou por um efeito internet, né? Então, a internet ela foi fundamental no fim de muita coisa na televisão. E assim, a minha conclusão disso, no que eu falo, assim, ok, a televisão aprendeu muito com a internet, está aprendendo muito com a internet, principalmente na maneira de tentar se reinventar. A gente sabe que eventualmente vai acabar. Isso é um fato, todo mundo que é dono de televisão, assim, sabe que a televisão tá com os dias contados, não é à toa que elas têm seu pezinho ali no streaming, na TV fechada, que depende mais do assinante, ela é mais fechada ali mesmo, tipo, em comercial e no geral, em produção, mas eu acho também muito importante que a internet, ela aprenda com a TV. Porque a gente comentou aqui de muita coisa bizarra, muita coisa que a TV passou recentemente teve acho que uns 60 anos, não foram? 70 anos da televisão. Recentemente, até há pouco tempo atrás, que isso comemorou. Durante todo esse período de tempo, teve muita coisa que a televisão passou e aprendeu. Então eu acho muito importante que a internet, quem produz conteúdo na internet, aprenda com esse passado, porque hoje a internet ela tem a influência que a televisão tinha no passado. E é muito importante a gente ter essa consciência de aprender com os erros que já aconteceram para sempre evoluir, para sempre fazer o melhor, pegar o melhor da televisão pra gente adaptar pra internet. Eu não sei até onde, cara, porque eu acho que não aprendeu muito não, de verdade. Tipo, ainda assim a gente tem os sensacionalismos absurdos, né? Tipo, do sensacionalismo que, né, a gente tava falando. Eu acho que nesse sentido não continua, né? Tá aí, tipo assim, já no costume das pessoas saberem que isso daí que é o que funciona, né? Então, tipo, na internet, esse sensacionalismo que a gente vê aí no YouTube é muito parecido com esses lances aí que, tipo, acontecia do Mundo Cão na TV, né?
Mas assim, a mensagem que eu deixo, que pelo menos eu espero, que... Porque a gente tem uma oportunidade, não é como se a gente estivesse aprendendo. Porque no passado, quem fazia televisão, quem fazia rádio, tava se aventurando, tava aprendendo, tava fazendo, experimentando. Mas hoje na internet, apesar de ter muito experimentalismo, quando tu produz um conteúdo, tu tem uma base do que deu certo e do que tu deve fazer. Então meio que eu vejo isso, sabe? Pra evitar o sensacionalismo. Apesar de que ele é audiência, o povo quer isso. A gente tem que entender. A gente quer ver o Everson Zóio se fudendo, né? Se zoando. A gente quer isso, e as pessoas querem isso. Não tô falando eu particularmente, não, mas eu falo as pessoas no geral. As pessoas no geral. Nós como sociedade queremos ver esse tipo de bobagem, então a gente paga pra ver esse tipo de bobagem. A gente então, gosta quando tem treta dos outros aí na internet. A gente não tem gosta. Canal no YouTube de treta. Treta news. E assim como tinha o TV Fama, o Focalizando, sei lá, qualquer programa de fofoca da televisão, as pessoas gostam dessa bobagem, gostam desse supérfluo, desse superficial. Eu acho que um dos momentos que me marcou na televisão foi muito acompanhar, assim, os plantões que apareciam na Globo, assim, sabe, tipo, foi algo que marcou muito a minha infância, e que você vê aquelas notícias e tal, que paralisava a programação. Eu acho que isso me marcou muito, mas eu acho que talvez eu não vou falar negativo, vou até terminar positivo. Acho que o que me marcou mais positivo na televisão, não tem nem como assim selecionar uma coisa. Eu acho que como um todo a televisão, eu diria tipo canais e até mesmo programas, mas se eu fosse selecionar o programa que mais me marcou, talvez tenha sido o Hermes e Renato da MTV, porque foi algo que eu acompanhei quando eu era pequeno, o Cacete e Planeta também da Globo, que foram muitos programas de humor que moldaram o que eu sou hoje em dia, sabe, o caráter, o que eu acho engraçado, que eu vejo... Ser humano lixo, né? Sim, o ser humano lixo, que acha o Rubinho Barrichello um merda. Cara, mas a piada veio pronta, né? Ele veio falar agora do Cacete Planeta, reclamar, depois de anos. Não. A piada veio pronta, cara. Pois é, né? Não é possível. E... cara, mas acho que eu até comentei assim sobre as coisas. Esse cast foi todo sobre momentos que nos marcaram, né? E porque marcou muita gente, né? E aí eu falo eu acho também um momento que me marcou muito também foi o Cassinão no Sabadaço. Cassinão no Sabadaço. Que tá, memes que vieram direto da TV e que são assim, tipo, cara, agora estão imortalizados pela internet. E tipo, Cassinão tem página aí postando todo sábado Cassinão no Sabadaço. Foi exibido uma vez, acho que na... Qual que era o canal mesmo que tava, né? Na Band? Na Band. Era na Band, na época era Band. Exato. O Sabadaço era da Band. Foi exibido uma vez no máximo isso daí, e agora, tipo, tá todo mundo assistindo diversas vezes. E faz bem, cara. Se às vezes você tá mal, você abre lá o Cassinão do Sabadaço e você fica bem. É uma vibe fantástica, você se sente renovado de tudo que aconteceu de ruim na sua vida. Exato, cara. Mas, Fael, encerrando mais um Depois de Horas, com a sua digníssima participação, porque a gente gosta de discutir aqui esses assuntos, né? Hoje foi mais sério, né? Hoje foi mais sério, mas eu curti o conteúdo. A gente falou ainda, mesmo sendo mais sério, a gente falou num sentido, assim, positivo de muitas coisas que a gente vivenciou na TV, né? Assistindo TV. E curiosidade até, uma coisa que eu ia comentar. Rony Von, não sei se ainda tem o Todo Seu. Rony Von! E eu assistia, o pequeno Significa. Rafael. Significa. O pequeno Rafael, eu assisti o programa do Rony Von só pra ver os comentários do Christian Peterman, infelizmente falecido já, crítico de cinema, porque, tipo, pra internet, eu já adorava cinema criança e eu ia lá assistir, cara. Então... Fica aí comentário. É uma curiosidade até meio zoada, tipo, diferente. Pô, o cara tinha 12 anos e assistiu o Rony Von. Acho que não era o público-alvo, né? Eu assisti o Amaury Júnior, cara. Eu tinha essa mesma idade e assisti o Amaury Júnior. Eu definitivamente não era o público-alvo do Amaury Júnior, mas eu adorava o jeito que ele entrava nas festas e conversava com as pessoas. Eu aprendi a me relacionar com as pessoas em conversas com o Amaury Júnior. Então, numa festa, eu já abraço a pessoa, meu amigo! Já bebendo chato assim, caramba, o Amaury... Né? Chato, por isso que eu sou chato. Talvez por isso que eu sou chato pra caralho pras pessoas, porque o Amaury Júnior foi quem me definiu como pessoa em relações humanas. Cara, como é que a gente sociais. Cita a Rede TV e não fala da Amaury Júnior, cara? Nossa, pois é, né, cara? O Amaury Júnior, o rei da Rede TV. Cara, encerrando, a gente citou o Amaury Júnior, agora já pode terminar. Isso, né? E você pode ouvir também os programas no Spotify, Deezer e Google Podcasts, né? As redes sociais são o Twitter e o Instagram, @depois de horas. Siga, porque tem sempre um conteúdo exclusivo lá também.
né? E Depois de Horas, toda quinta-feira, às 11 da noite, né, às 23, agora deu uma antecipada, sempre aqui no YouTube e nas plataformas como eu citei. Até a próxima semana. E, Fael, você vai voltar, cara. Sempre quando eu falo que vai voltar, né? É promessa dívida, como eu digo. Assim como esse Exterminador do Futuro, I'll be back. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.